Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, vocês me pediram bastante para contar o caso do envenenamento que aconteceu lá no Piauí. Esse caso envolve muitas pessoas, a pesquisa deu bastante trabalho, então vocês precisam ficar atentos desde o começo, prestar bastante atenção, porque além de ser muita gente, muitas pessoas têm um nome parecido. Então presta bem atenção para vocês não se perderem. Como deu muito trabalho, eu já vou pedir logo no começo que você deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Não custa nada para você, me ajuda demais. Se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publico um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Gente, no caso do bolo de Torres, eu acabei falando que as cidades de Torres e Arroio do Sal ficam no interior do estado do Rio Grande do Sul. Me perdoem de verdade, porque a informação estava equivocada. Na verdade, essas duas cidades ficam no litoral do estado do Rio Grande do Sul. E muito obrigado a quem me alertou sobre isso lá nos comentários. E me desculpem aí mais uma vez pela confusão. É que eu tenho a mania de tratar toda cidade que não é capital como interior, mas realmente cidades litorâneas não ficam no interior. Enfim, mais uma vez, obrigado às pessoas que comentaram lá me alertando sobre isso. Bom, meus amigos, já o caso de hoje, essa história bizarra se passa na cidade de Parnaíba, que fica no litoral do estado do Piauí. No dia 1º de janeiro de 2025, uma família toda que vivia no conjunto habitacional Dom Rufino foi hospitalizada após comer um baião de dois. A suspeita inicial era de envenenamento. Para ficar bem mais fácil da gente conseguir entender esse caso para lá de misterioso, a gente precisa primeiramente explicar quem eram os moradores da casa onde aconteceu a tal suspeita de envenenamento. Moravam naquela casa o senhor Francisco Pereira da Costa, de 53 anos de idade, que era o arrimo da família. Ele era o único que trabalhava na residência. Ele era casado com a senhora Maria dos Aflitos e a Maria dos Aflitos tinha um total de 8 filhos, sendo que dentre eles somente 6 viviam com ela. Os filhos adultos que viviam na casa eram o Manuel Leandro da Silva, de 18 anos, a Francisca Maria da Silva, de 36 anos, a Maria de Fátima da Silva e tinha também mais 3 crianças. Eu não sei dizer para vocês quais deles eram os filhos da Dona Maria e do Francisco. E eu digo isso porque eu sei que a Dona Maria tinha alguns filhos de um relacionamento anterior. Eu acredito, tá, que todos os filhos adultos eram apenas da Dona Maria e o seu Francisco era padrasto deles. Portanto, segundo esse pensamento, os filhos mais novos, que ainda eram crianças, eram filhos biológicos do casal Maria e Francisco. Só que isso é o que eu penso, tá? É o que faz sentido pra mim nessa história toda. Bom, a filha mais velha da Dona Maria dos Aflitos, a Francisca, de 36 anos, tinha 4 filhos. Ela era mãe solo e todos viviam juntos na mesma casa. Ou seja, inicialmente viviam em torno de 10 pessoas na mesma residência. E todos eram sustentados pelo senhor Francisco. Aliás, gente, ele revelou às autoridades policiais que se sentia extremamente desconfortável com essa situação, porque ele trabalhava duro para sustentar a família e mais ninguém queria saber de trabalhar naquela casa. Uma das pessoas que ele mais nutria ódio era a Francisca, sua enteada mais velha. Ele disse coisas horríveis sobre ela, ele ficava indignado que a mulher tinha 4 filhos de pais diferentes e que nenhum dos homens que ela se envolveu deu certo. Ele achava um absurdo ter que sustentar a mulher adulta e os seus filhos. No modo de pensar do Sr. Francisco, ela deveria ter se casado com um dos homens que ela se envolveu e saído da casa da sua mãe. Ele também estava sempre criticando a higiene da mulher e a sua aparência. Dizia que ela era uma mulher porca, sem nenhum pingo de vaidade e que a lente de contato que ela usava era ridícula. A verdade, gente, é que o homem não gostava de nenhum dos filhos da sua mulher, muito menos de sustentá-los, é claro. Ele também não gostava ali dos netos da Dona Maria, tá? O fato é que o seu Francisco não fazia questão de esconder o desprezo que ele sentia pelos seus enteados e todos naquela casa diziam que ele era um homem difícil e reclamão.
Seus enteados evitavam ficar perto do homem, o que acabava sendo difícil, já que a casa era bem pequena e a quantidade de pessoas que viviam ali era bem grande. Então não era nada fácil tentar se esconder do Senhor Francisco. As autoridades policiais, durante a coletiva de imprensa, disseram que eles dormiam meio que todos juntos e embolados, porque não tinha muito espaço na residência. E isso era um problema sério para o seu Francisco, que relatou que não conseguia nem mesmo ter intimidades com a sua esposa. Agora, gente, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, nós vamos lá para agosto de 2024, quando a primeira tragédia atingiu essa família. Dois filhos da Francisca, que para quem já se esqueceu, era a filha da Dona Maria, portanto enteada do Senhor Francisco, dois filhos dela chamados Ulisses Gabriel da Silva, de 8 anos, e João Miguel da Silva, de 7 anos, acabaram morrendo após consumir um caju envenenado, que eles tinham ganhado de uma vizinha chamada Lucélia Maria. Na época dos fatos, foi constatado que o caju estava envenenado com um chumbinho, e quando a polícia periciou a casa da dona Lucélia, eles encontraram a mesma substância. A mulher chegou a dizer que aquilo era utilizado para matar os bichos e insetos que apareciam na sua casa e que a maioria dos seus vizinhos também tinha a mesma substância em casa. No entanto, os vizinhos disseram que a mulher estava sempre brigando com as crianças do bairro por barulho ou por roubar frutas do seu quintal, e a polícia viu isso como uma suposta motivação do crime. Naquela altura, a dona Lucélia foi presa e os vizinhos incendiaram a casa dela. Mas guardem esse nome, gente, porque nós voltaremos a falar da Lucélia Maria. Bom, a vida seguiu o seu curso natural e agora nós chegamos ao Réveillon de 2025. Como eu disse para vocês, a família era muito simples, o seu Francisco era o único que trazia dinheiro para dentro de casa, então naturalmente o jantar de ano novo deles seria algo bem simples, mas eles acabaram ganhando de um casal que fazia caridade ali na região um pacote de peixe e um saco de arroz. Claro que todos receberam a doação com bastante alegria e foi definido que seria feito um baião de dois, que é um prato composto por arroz, feijão e alguma proteína, que nesse caso seria o peixe. Esse prato, pessoal, foi preparado no dia 31 de dezembro de 2024 e todos comeram no jantar e foram dormir felizes e de barriga cheia, sem nenhum problema aparente. Foi relatado que o seu Francisco ficou acordado até mais tarde e foi ele, inclusive, quem fechou a casa antes de ir dormir. No dia seguinte, portanto, 1º de janeiro de 2025, a família resolveu almoçar o que tinha sobrado do baião de dois. A Maria de Fátima foi a responsável por esquentar o alimento. Como ainda tinha bastante baião de dois, ela acabou passando uma quantidade para uma panela menor para esquentar apenas o que eles iam comer. A família toda se sentou para fazer a refeição juntos, menos o seu Francisco, que optou por comer em pé mesmo. Ele, inclusive, foi comendo assim, sabe, andando pela casa, como se estivesse fazendo alguma coisa enquanto se alimentava. Ninguém se importou muito com isso, porque, como eu falei para vocês, ninguém ali naquela casa gostava muito do seu Francisco. Então, se ele quisesse comer na rua, para eles seria melhor. E isso é importante, pessoal, essa informação é importante, porque ninguém efetivamente viu ele comer aquele alimento, né? E em menos de 1 hora após ingerirem a comida, a família toda começou a passar muito mal, menos o seu Francisco, que estava assim, em perfeita saúde. Todos foram levados para o hospital e a polícia foi acionada porque ficou evidente que eles tinham sido envenenados. O seu Francisco foi quem liberou o acesso da polícia na casa da família e os oficiais foram direto para a geladeira. Eles disseram que ao periciarem as duas panelas que continham o baião de dois, estava visível a substância no alimento. Dava para ver o chumbinho no fundo das panelas. Eles confrontaram o seu Francisco sobre aquilo e o homem começou a se contradizer. Juntando isso ao fato de que ele era o único que não estava passando mal, a polícia resolveu prendê-lo em flagrante. Assim que entrou na viatura, o seu Francisco começou a dizer que estava passando mal e que a sua boca estava amargando. Ele foi levado para o hospital, mas ficou constatado que ele estava bem e que não tinha consumido o veneno. Dito isso, os policiais continuaram com o processo de prisão. Enquanto isso, no hospital, a situação dos membros da família
ia de mal a pior. As pessoas foram falecendo basicamente em efeito dominó, uma coisa horrível. Para vocês terem noção do tamanho do problema, das 4 crianças que moravam na casa, apenas uma sobreviveu. Já em relação aos adultos, a Francisca, filha mais velha da Maria dos Aflitos, faleceu pouco tempo após dar entrada no hospital. E o Manuel também morreu. Sobreviveram a Dona Maria dos Aflitos, a Maria de Fátima e a filha da Francisca, que até a gravação desse vídeo ainda está internada, mas aparentemente fora de qualquer risco de vida. O seu Francisco negou de forma taxativa que tenha cometido este crime. Ele inclusive levantou a hipótese deles terem recebido esses alimentos já envenenados, já que foi uma doação. Só que isso só serviu para ligar um alerta na cabeça dos policiais, porque lembram que em agosto de 2024 a Francisca perdeu 2 filhos após eles comerem caju envenenado que tinha sido doado por uma vizinha. Então, gente, as autoridades chegaram à conclusão de que talvez o homem tenha envenenado o caju e jogado a culpa para cima da dona Lucélia Maria, a vizinha que doou o fruto e que tinha enfrentado acusações criminais. Inclusive, ela teve até a sua casa queimada por moradores locais e estava atrás das grades. As autoridades policiais reabriram o caso e estão investigando essa possibilidade, porque o veneno utilizado foi o mesmo em ambas as ocasiões. E as 2 vezes o alimento envenenado era um alimento que a família recebeu por doação, ou seja, existia um padrão. E como sabemos, o senhor Francisco estava bem chateado com a situação que ele vivia de ter que sustentar a família toda. Ele mesmo disse isso mais de uma vez e ele nutria um ódio profundo pela Francisca, e foram justamente os filhos dela as primeiras vítimas do envenenamento que aconteceu em agosto de 2024. Então ficou essa questão aí em aberto para a polícia resolver, porque existe sim a possibilidade do seu Francisco ter planejado os 2 crimes. Já contando que, como o alimento era fruto de doação, as suspeitas caíram sobre quem os doou. Eu preciso deixar claro que a polícia já descartou que o peixe e o arroz estivessem envenenados previamente, já que no dia 31 todos comeram o baião de 2 e ninguém passou mal, e a substância utilizada para envenenar a família era uma substância de ação rápida. Então, se os alimentos já estivessem contaminados, todos seriam hospitalizados ainda no dia 31 e não no dia 1º como aconteceu. Além disso, tinha sobrado um pouco do peixe e do arroz que eles receberam da doação. E esses alimentos foram para uma perícia e foi constatado que nem o peixe e nem o arroz tinha nenhum tipo de substância nem parecida com o chumbinho. Por isso, segundo informações da polícia, o alimento foi envenenado durante a noite do dia 31 para o dia 1º. E como sabemos, o seu Francisco foi o último a ir dormir. Inclusive, esse é o ponto que a polícia utiliza para sustentar as suspeitas de que o seu Francisco seja o responsável pelo envenenamento. E além disso tudo, tem o fato de que ele foi o único que não sofreu o envenenamento. E embora a família diga que ele também comeu o baião de 2, ninguém efetivamente viu ele engolindo o alimento. Ele estava andando pela casa e pode muito bem ter fingido que comeu e não comeu, o que faz muito sentido, já que ficou claro que ele não foi envenenado. Pela quantidade de veneno que tinha na comida, se ele tivesse comido, ele também teria passado mal. Mas agora a gente precisa esperar as investigações terminarem para saber como realmente tudo isso aconteceu. E se o seu Francisco também está ligado ao envenenamento que aconteceu em agosto, que acometeu os filhos da Francisca. Se for isso mesmo, gente, sinceramente, eu fico pensando tanto que aquela vizinha foi injustiçada, porque além de presa, ela teve a sua casa totalmente queimada, com todos os seus pertences dentro. Mas enfim, vamos aguardar as coisas se confirmarem. Esse é mais um caso que tem muita água para rolar por debaixo da ponte, e conforme forem saindo as atualizações, eu volto trazendo para vocês. Eu tentei de todas as formas simplificar essa história para ficar de fácil entendimento, porque é um caso que envolve muita gente e casos assim acabam sendo complicados de entender.
mas eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Bom, como eu disse, esse caso ainda vai ter atualização e por isso é muito importante você estar inscrito no canal. Então se inscreve aí se ainda não está inscrito e se prepara, porque virão muitos outros casos como este. Agora eu comecei a trazer mais casos brasileiros aqui para o canal. Antes eu só trazia casos da gringa e eu vou trazer muito conteúdo desse tipo aqui para vocês. Então se inscreve aí para não perder nada. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.